Com o lançamento completo do capítulo 11 do mangá de Boruto To Blue Vortex, tivemos uma série de acontecimentos polêmicos com um roteiro recheado de decisões questionáveis por parte do Kishimoto, mas que ao mesmo tempo trouxe muitas coisas interessantes ao dar um pontapé na história, nos jogando mais um novo clímax desse arco de Boruto. E como já comentamos meio por cima sobre algumas decisões tomadas nesse capítulo nos últimos vídeos, hoje eu trago para vocês todos os detalhes, questionamentos e também os pontos desse capítulo que poderiam ser melhor elaborados pelo autor, sem fazer vista grossa e também com a maior sinceridade possível. Então saiba que esse é um vídeo com bastante opinião e caso você não goste de ouvir críticas ao seu autor ou obra favorita, eu recomendo você esperar pelo próximo vídeo, onde vamos explorar mais sobre boas possibilidades para o futuro do mangá. Mas caso você tenha ficado curioso e quer saber um pouquinho mais sobre isso, cola com a gente que hoje tem. E caso seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, se possível se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, após a grande confusão gerada por esse último capítulo, ele acabou se tornando aquele tipo de capítulo 8 ou 80, sendo essa uma parte da história em que você ama ou você simplesmente odeia tudo aquilo que foi escrito pelo autor. Começando pela parte que devemos comentar sobre a questão das expectativas para esse capítulo. Normalmente estamos acostumados com aquele lance, da grande expectativa que temos para cada capítulo, onde apesar de morna todas as semanas que se passam ali entre um capítulo e outro, a expectativa é algo que aumenta muito quando um novo capítulo se aproxima. Em Boruto, Kishimoto é o campeão de colocar cliffhangers instigantes ali no final de cada um dos capítulos, sendo eles cliffhangers que nada mais são do que um gancho, deixados ali entre um capítulo e outro, deixando aquela sensação de querer saber um pouco mais, de ansiar em curiosidade ali para saber o que virá no próximo mês, sendo esse aqui basicamente o resumo do famoso hype que tanto conhecemos, sendo que então, tendo hype, uma das coisas mais comuns de acontecer é o fato do leitor criar uma expectativa, sendo assim, muito provavelmente um erro do leitor ao esperar demais daquilo que o autor nunca se comprometeu ali em extrair nada. Porém, sabendo que a questão da expectativa é um erro único e exclusivo do leitor, um grande problema pode acabar acontecendo com relação à expectativa quando ela é criada pelo autor. Justamente quando o autor utiliza dessa carta na manga de instigar ali o leitor e tudo mais para um próximo capítulo, como o Kishimoto faz aí com esses cliffhangers entre um capítulo e outro, ele acaba meio que conduzindo o leitor ali a pensar uma coisa que ele pode fazer e no final ele acaba não atingindo a expectativa daquilo que ele mesmo acabou instigando o leitor. E muitas das vezes que isso acontece pode ser um tiro no pé para o próprio autor, até porque ele deu indício que ele prometeria acontecer alguma coisa que no final ela não aconteceu, onde na maioria das vezes em que esse erro acontece por parte do leitor, normalmente o autor realmente não promete nada e o leitor ele cria ali uma falsa expectativa de que alguma coisa vai acontecer e na real não acontece nada. Só que dessa vez, esse aqui é um dos problemas mais graves desse capítulo, a falsa expectativa e a grande decepção de conduzir o leitor a exatamente esse caminho de decepção, onde nesse capítulo a culpa de se criar expectativas deixa de ser do fã e passa a cair no colo do autor, já que nesse capítulo isso aconteceu em uma sequência de vezes embaixo do nosso nariz, quando logo de cara tivemos uma falsa finalização do Inojin. Esse que foi o maior ponto de expectativa com relação ao gancho dos capítulos 10 e 11, onde o Kishimoto ousou nos colocar um bait de uma falsa morte, o que por sinal é uma ferramenta que já foi utilizada por diversas vezes ali, inclusive em Naruto, sendo que dessa vez ela foi um pouco diferente, um pouco mais pesada, por assim dizer, um pouco mais ousada por parte do autor, não sendo algo como, por exemplo, foi lá na batalha do Sasuke contra o Haku, onde ele teve ali pequenos ferimentos e tal e foi dada uma falsa morte para ele, ou diversos momentos que vimos essa ferramenta narrativa sendo utilizada ao longo da obra, já que Kishimoto realmente feriu o Inojin com um golpe que praticamente ninguém que não fosse imortal dentro dessa obra poderia sobreviver. E literalmente 4 páginas, sim meus amigos, literalmente 4 páginas depois que o Inojin recebeu aquele golpe, entre ali o final do capítulo 10 e o começo do capítulo 11, o Inojin foi totalmente curado, o que torna esse um dos baits mais descarados, talvez de todos da franquia, e ao mesmo tempo um dos menos explorados, porque tipo assim, o roteiro sequer utiliza desse evento de quase morte do Inojin para tentar extrair alguma coisa dessa situação. A suposta morte do Inojin tem definitivamente o mesmo peso do urso da Himawari que foi rasgado durante a OVA do Naruto Hokage. E ainda assim, aquele urso deve ter passado mais tempo rasgado até ele ser costurado outra vez do que vimos o Inojin com um buraco ali no meio dele.
sendo esse um ponto que poderia ser muito melhor explorado ali pelo autor e que não tiraria assim o peso dos eventos que envolvem a transformação da Himawari dentro desse arco. E sim, meus amigos, eu entendo que o Nojin ser curado ali é uma tática extremamente previsível, né, ali de um shounen e tudo mais, assim como diversas outras situações de bait ali de quase morte que a gente viu ao longo da obra. O problema é que o roteiro sequer teve a vontade de explorar isso aqui, como foi o caso, por exemplo, da morte lá do Kakashi no arco Pain, ou até mesmo do Sasuke, né, lá no arco Zabuza, como eu comentei com vocês. Eventos esses que foram utilizados ali para gerar um pouco de peso e depois eles foram resolvidos lá no final do arco. Então esses eventos eles trazem ali a dúvida primeiro e depois você descobre que vai ficar tudo bem ou não lá no final. Nesse caso aqui dessa situação do Inojin, bastaria com que o roteiro fosse um pouco mais calmo, né, e utilizasse ali talvez os últimos momentos ali do poder da Himawari para que ela pudesse curar o Inojin antes dela apagar, já que basicamente o Jura não tinha intenção alguma de ferir o time 10. Então, colocando esse ponto aqui em questionamento, a gente teria então a questão da expectativa como algo extremamente complicado. O autor força uma situação para instigar o leitor, e depois de prender o leitor por um mês em cima dessa expectativa, dessa curiosidade, ele acaba resolvendo o problema criado com uma das justificativas mais rasas possíveis. Então esse aqui é um dos problemas que a gente tem nesse roteiro, pelo menos na primeira parte, né? Até eu acho que aqui não pesa tanto assim, mas o que a gente vai comentar a seguir, mano, esse aqui eu já acho que é sacanagem e atiração com a cara do leitor. Enfim, agora falando sobre a parte do outro lado, né, onde temos a Sarada e a Sumire, aqui eu posso dizer pra vocês também que isso aqui se encaixa também, né, no contexto ali de expectativa criado pelo autor, já que as duas estavam há vários capítulos se movendo ali para o local do incidente, e quando elas chegaram lá, elas foram literalmente surpreendidas ali pelo Hidari, onde a Sarada inclusive conseguiu reagir a um Chidori a queima-roupa lançado pelo inimigo, o que fez aumentar ainda mais a expectativa do leitor com relação às batalhas desse próximo capítulo. Sendo exatamente esse o grande erro do autor, instigar o leitor de forma proposital a um caminho de algo que ele jamais seguiria. Resumidamente, fazer de otário parte do público que criou ali alguma expectativa no que ele estava escrevendo lá no capítulo 10. E agora a gente vai listar algumas situações absurdas que vimos, né, aí com o lançamento desse capítulo mais recente. Começando pelo fato de que no capítulo passado, achamos um absurdo a Sarada poder reagir a um golpe ali, né, dado pelo Hidari no capítulo 10 e tudo mais, sendo que era algo que evidentemente não era normal. E nesse capítulo, um ponto positivo para ele foi a explicação de que a Sarada só conseguiu reagir àquele golpe dado pelo Hidari justamente porque o Hidari não tinha um Sharingan, deixando assim exposto o ponto fraco da técnica, né, do Chidori, em que a Sarada aproveitou dessa brecha para poder contra-atacar ele. E esse ponto aqui foi muito positivo, né, de justificativa ali para aquele golpe que foi dado no capítulo 10 e tudo mais, mas ao mesmo tempo esse é o ponto de maior contradição com tudo que vimos nesse capítulo recente. E vocês podem deixar isso anotado porque eu vou explicar isso aqui mais pra frente, já que esse foi um ponto crucial para imaginar que de fato, né, haveria uma luta ali entre Sarada e Sumire contra o Hidari, nem que fosse ao menos uma batalha impossível para as duas poderem enfrentar, mais ou menos como foi ali o molde, né, do que vimos ali o Mitsuki enfrentando o Boruto, ou até mesmo nesse próprio capítulo a Himawari enfrentando o Jura. Sendo essas duas batalhas que haviam um desequilíbrio gigantesco ali entre os oponentes, mas que foram batalhas utilizadas ali como um certo espaço no conteúdo do mangá para mostrar o potencial atual dos personagens mais fracos dessa geração. Como eu disse pra vocês, o caso do Mitsuki e da própria Himawari. Vimos eles lutando com tudo que tinham, mas ainda assim, sem influenciar diretamente no resultado final daquilo que já era totalmente óbvio. Nesse caso, Sarada e Sumire jamais venceriam o Hidari sozinha, mas o fato do Kishimoto colocar elas para ir até o local durante meses, e ao mesmo tempo, quando elas chegaram lá, Sarada fez a proeza de reagir a um golpe a queima-roupa do inimigo, mostrava que o autor pelo menos poderia dar uma chance pra gente ver o potencial delas sendo explorado em uma batalha, mesmo que uma derrota delas fosse 100% garantida. E agora eu vou te contar os pontos de maior vacilo de toda essa situação. Começando pela falha de comunicação na exploração dos eventos do último capítulo. Sarada e Sumire só foram até o local do incidente pois elas receberam a informação que tinham inimigos lá através da divisão sensorial da vila. Shikamaru já estava ciente da situação, todos sabiam que haviam dois inimigos que haviam invadido a vila, e mesmo assim, a divisão sensorial ali poderia rastrear a presença deles. Shikamaru inclusive, né, no capítulo passado, no capítulo 9 também, ele já havia entrado em contato com o Shikadai ali, né, e o time 10 e tudo mais, minutos antes daquela perseguição, sendo que inclusive no gancho dessa narrativa, o time do Konohamaru foi ordenado pelo Shikamaru para ir até lá como um reforço.
E durante esse capítulo, o capítulo 11, Sumire, que é a personagem mais inteligente até então na atual situação que a gente viu aqui nessa narrativa, ela acaba identificando ali que a Sarada seria o alvo do Hidari. E a informação que ela descobre é passada literalmente aos gritos para o Konohamaru para que ele venha a proteger a Sarada, sendo que a informação que ela descobriu deveria ter sido passada pela unidade sensorial para não alertar o inimigo, sendo que principalmente o alerta que a Sumire deu na narrativa desse capítulo foi o que acabou distraindo todo mundo ali naquela situação e fez com que a Sarada fosse pega de surpresa pelas costas. Além disso, se a informação que a Sumire tinha fosse dada ali pela divisão sensorial, todos eles poderiam se organizar e ter ali uma estratégia básica como a formação Manji, uma das formações mais simples, né, um dos pré-requisitos ali pro cara simplesmente ser um genin lá desde o começo da franquia, que é aquela formação que eles utilizam em conjunto ali para proteger um alvo em específico, como eles utilizam lá para proteger o construtor da ponte. Cara, no primeiro arco de Naruto, literalmente, essa formação poderia ser utilizada de forma mais inteligente nessa situação, simplesmente para que eles pudessem proteger a Sarada, sem contar o fato da forma patética em que a Sumire dá as costas para o inimigo derrotá-la com total facilidade, onde ela sequer cogita a possibilidade de pegar a Sarada que estava ali de joelho e tentasse fugir com ela nas costas. Onde todo esse tipo de situação acontecendo, fica fácil de perceber que o roteiro busca as saídas mais fáceis e rasas possíveis, a ponto de emburrecer os personagens para que coisas narrativamente burras possam descer goela abaixo do leitor, tanto que o Hidari não derrotou ninguém ali naquela situação por ele ser mais forte. O roteiro deixa claro que ele sequer se esforçou para mostrar o poder dele. Todos foram derrotados ali porque se tornaram patetas de um capítulo para o outro naquela situação, sendo que a situação pior de todas elas certamente foi o fato da Sarada estar de frente contra um inimigo que acabou de atacar ela há um capítulo atrás, e o roteiro sequer se dar o trabalho de fazer ela ativar a porcaria do Sharingan, sendo que na situação anterior do capítulo passado, Sarada desviou de um golpe muito pior, muito mais rápido e o pior ainda, de surpresa, porque naquela situação do capítulo passado ela nem sequer sabia quem de fato era o inimigo e ainda assim teve a capacidade de reagir daquilo com tipo uma extrema destreza. E nesse capítulo, Sarada não usar o Sharingan na situação atual é o cúmulo de um roteiro mal escrito, sendo piorado em, olha, eu vou te dizer, piorado em umas 10 vezes com o fato do inimigo estar falando com a Sarada sobre o Sharingan na frente dela. Hidari literalmente, em uma das páginas ali, ele pergunta pra Sarada se o doujutsu que ela utilizou anteriormente era o Sharingan, e no quadro do lado a Sarada tá com o Sharingan desativado. Meu amigo, vocês têm noção de que eu não tô nem perto de ser fã da Sarada, basicamente, mas ver uma coisa dessa cuspida na nossa cara e achar que esse aqui é um roteiro normal, me desculpem, mas nem sendo o maior fã de Boruto e de Naruto ou do próprio Kishimoto, isso aqui é um roteiro aceitável, já que se o Sharingan dela estivesse ativo durante todo o capítulo, o Hidari não derrotaria ela de surpresa como aconteceu, e a Sarada também, né, poderia reagir como foi o caso do capítulo passado. Sendo esse aqui um dos piores pontos narrativos que eu já vi em toda a história de Boruto desde que o mangá começou. Esse aqui é absurdo, cara, é absurdo, não tem como fazer vista grossa pra isso. E sinceramente, pasmem, apesar de tudo isso, eu não consigo achar esse capítulo de todo ruim. Não estou passando pano, já deixo isso bem claro, porque os eventos que tivemos do ponto A ao ponto B do capítulo, do começo até o final, eles foram de fato legais. Teve bastante hype, o Ikemoto caprichou bastante também na arte ali por várias vezes, mas a forma como Kishimoto conduziu o roteiro do ponto A ao ponto B mostra que talvez ele não se importa mais com a qualidade do que ele escreve, desde que ele chegue ao resultado que vai gerar uma nova expectativa ao final de cada capítulo. E honestamente, esse é o último vídeo que eu farei referente a críticas, né, desse capítulo em si, porque querendo ou não, ainda tem muitas coisas boas que teve nesse capítulo e realmente dá pra extrair muito material daqui. Porém, eu quis separar o conteúdo bom, né, o que temos de melhor para um próximo vídeo, para não misturar com o clima de insatisfação que tivemos nesse capítulo, né, que ficou ali não somente pra mim, mas eu sei que pra vocês também. No mais, esse aqui é o vídeo de hoje, no próximo a gente fala aí sobre algo mais legal que esse capítulo trouxe. Tamo junto e é nóis!